Um princípio espiritual que tem o poder de transformar completamente sua vida, seus relacionamentos, sua caminhada com Deus. O princípio do silêncio estratégico, da oração persistente e da entrega absoluta. Este não é um silêncio de covardia ou omissão. Não estou falando sobre ser pisoteado. Estou falando sobre uma postura espiritual que reconhece que nem todas as batalhas devem ser travadas no campo visível, que nem todas as guerras são vencidas com palavras e que há um Deus soberano que peleja por aqueles que sabem se calar na hora certa. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos um padrão consistente. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por momentos de profunda injustiça, de acusações terríveis, de ataques violentos terríveis. E em muitos desses momentos, eles escolheram não o caminho da autodefesa imediata, mas o caminho do silêncio confiante. Pense em José, falsamente acusado e preso. Pense no Daviavo, perseguido por Saul, apesar de sua inocência. Pense no Jesus, que perdeu tudo e foi acusado pelos próprios amigos, e, acima de tudo, pense em Jesus, que, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. O que estamos vendo aqui não é fraqueza, é uma força sobrenatural. Não é passividade, é estratégia espiritual. Não é derrota, é a preparação para uma vitória que transcende o visível e alcança o eterno. Existe uma batalha acontecendo neste momento em sua vida. Talvez você esteja enfrentando acusações injustas em seu trabalho. Talvez esteja lidando com conflitos familiares que parecem não ter solução. Talvez esteja passando por um ataque à sua reputação, ao seu ministério, à sua integridade. E dentro de você há uma voz gritando: defenda-se, explique, grite mais alto, prove que você está certo. Mas hoje, quero que você ouça outra voz, a voz do Espírito Santo, que te convida a uma postura diferente, uma postura que parece loucura aos olhos do mundo, mas que é sabedoria aos olhos de Deus. Uma postura que o próprio Senhor te convida. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Gostou da mensagem? Curta agora, comente amém e fique até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Há uma passagem nas Escrituras que capta perfeitamente este princípio. Em Êxodo 14, versículo 14, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a intervenção divina em nossas batalhas. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Este versículo não foi escrito em um momento de tranquilidade ou conforto. Foi pronunciado em um dos momentos mais desesperadores da história de Israel. O povo estava encurralado entre o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. Não havia para onde correr, não havia solução humana visível. O pânico se espalhava, as acusações contra Moisés aumentavam, o medo dominava os corações. E é nesse contexto que Moisés declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que aconteceu em seguida? Deus abriu o mar, o impossível tornou-se realidade. A intervenção divina manifestou-se de forma sobrenatural quando o povo escolheu silenciar e confiar. A batalha foi vencida não por estratégias humanas, não por eloquência, não por força física, mas pela intervenção soberana de um Deus que responde quando seus filhos escolhem o caminho da confiança silenciosa. Esta é a mesma promessa que está diante de você hoje. As circunstâncias podem ser diferentes. O mar à sua frente pode ter outro nome.
O exército que te persegue pode estar vestido de outras formas, mas o princípio permanece o mesmo. Quando você escolhe silenciar, confiando em Deus, você abre espaço para o sobrenatural. Quando você troca as palavras precipitadas pela oração persistente, você ativa os recursos do céu. Quando você entrega sua causa nas mãos de Deus, em vez de tentar resolver por suas próprias forças, você permite que o Senhor dos Exércitos entre na batalha em seu favor. O silêncio que estou propondo não é um silêncio de omissão ou resignação. É um silêncio cheio de fé, um silêncio ativo, um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra humana. É o silêncio que diz: meu Deus é maior que esta situação. Meu advogado celestial defenderá minha causa. Meu Pai não me deixará confundido. Quando Jesus estava diante de Pilatos, enfrentando acusações falsas que o levariam à cruz, o governador romano ficou espantado com seu silêncio. Não respondes nada? Perguntou Pilatos. Não ouves quantas coisas testemunham contra ti? Mas o texto sagrado nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de sorte que o governador muito se maravilhava. Mateus 27, versos 13 e 14. Então Pilatos lhe perguntou: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe deu resposta alguma, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O silêncio de Jesus não era sinal de que ele não tinha resposta. Era sinal de que ele tinha uma resposta maior que qualquer palavra poderia expressar. Era o silêncio de quem sabia que estava cumprindo um propósito eterno, de quem enxergava além das circunstâncias imediatas, de quem confiava completamente nos desígnios do Pai. E você, meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar o poder que existe em seguir os passos do Mestre? Consegue vislumbrar o que aconteceria se diante da próxima acusação, do próximo ataque, da próxima injustiça, você escolhesse o caminho do silêncio confiante em vez do caminho da reação imediata? Não pule o vídeo, inscreva-se, deixe seu like e comente 2 para ver a surpresa que preparamos no final. Não estou sugerindo que será fácil. Não estou dizendo que não haverá dor. Seu coração pode estar ferido. Suas emoções podem estar à flor da pele. A injustiça pode ser gritante, mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a uma dimensão mais elevada de fé e confiança. É quando tudo dentro de nós quer reagir que somos convidados a responder com o Espírito, não com a alma. A palavra de Deus nos adverte em Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Note bem, não é a sua defesa veemente, não é a sua resposta imediata, não é a sua irritação justa que produzirá a justiça divina em sua situação. É a sua capacidade de ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar suas emoções que abrirá espaço para que Deus opere sua justiça perfeita em sua vida. O inimigo de nossas almas conhece bem nossos pontos fracos. Ele sabe exatamente quais botões apertar para nos fazer reagir na carne. Ele cria situações específicas, usa pessoas específicas, arquiteta palavras específicas que sabe que nos farão perder o controle. E por quê? Porque ele entende um princípio espiritual profundo. Quando você perde o controle, você perde a autoridade. Pense nisso por um momento. Quando você explode em ira, quando responde no mesmo tom, quando entra em discussões acaloradas para provar seu ponto, você pode até sentir que está se defendendo, mas, na realidade, você está caindo na armadilha do inimigo. Você está descendo ao nível da carne, ao campo de batalha, onde ele tem vantagem. Mas quando você responde com silêncio e oração, algo sobrenatural acontece. O inferno se cala
porque não obteve a reação que esperava. O céu se move, porque você escolheu o caminho da sabedoria divina. Você mantém sua autoridade espiritual, porque não permitiu que suas emoções momentâneas ditassem suas ações. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente este princípio. Quando o rei Ezequias recebeu uma carta ameaçadora do rei da Assíria, repleta de insultos, não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus de Israel, sua resposta foi notável. O texto em 2 Reis 19 nos conta que Ezequias pegou a carta, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante de Deus. Em vez de responder imediatamente com uma contra-ameaça, em vez de entrar em pânico ou tentar resolver por força própria, ele levou a situação diretamente ao trono de Deus. E o resultado? Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 homens no acampamento assírio. A vitória veio sem que Ezequias precisasse levantar uma espada, sem que precisasse enviar uma resposta, sem que precisasse provar que estava certo. Ele silenciou, orou e entregou, e Deus pelejou por ele. Esta história não está na Bíblia por acaso. Ela está lá para nos ensinar que quando enfrentamos ameaças que parecem maiores que nossas forças, quando somos atacados por palavras que parecem destruir nossa paz, temos uma escolha a fazer. Podemos responder no mesmo nível, entrando na arena das palavras e contra-ataques. Ou podemos escolher o caminho de Ezequias. Levar a situação ao Senhor e permitir que Ele peleje por nós. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva ou ingênua. O silêncio estratégico que estou apresentando não é silêncio em todas as situações. Há momentos para falar, há situações que exigem posicionamento, verdades que precisam ser defendidas. O próprio Jesus, que permaneceu em silêncio diante de Pilatos, não hesitou em confrontar os fariseus hipócritas ou em expulsar os cambistas do templo. A sabedoria está em discernir o tempo certo, a maneira certa e as batalhas certas. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. O Espírito Santo quer te dar essa sabedoria, esse discernimento, para saber quando o silêncio é a arma mais poderosa no arsenal espiritual e quando a palavra, falada com amor e verdade, é necessária. O que estou te convidando a considerar hoje é que talvez muitas das batalhas que você está travando com palavras deveriam ser travadas com joelhos dobrados. Muitas das discussões que estão consumindo sua energia emocional deveriam ser entregues nas mãos de Deus. Muitas das situações em que você sente que precisa se defender são exatamente aquelas em que Deus quer se levantar como seu defensor. Se apenas você escolher confiar e silenciar. Quer transformar sua vida com esta palavra? Comente "Eu confio" e assista até o fim para um recado especial para você. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem desistiu, mas no silêncio de quem confia plenamente que Deus está no controle. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que o Espírito Santo quer falar diretamente ao seu coração sobre situações específicas em sua vida, onde você tem lutado com suas próprias forças, onde tem tentado vencer batalhas na arena das palavras, onde tem se desgastado emocionalmente tentando provar que está certo. O Senhor quer te mostrar um caminho melhor, um caminho de paz, mesmo em meio à tempestade, um caminho de vitória mesmo quando tudo parece perdido. Quando você escolhe não reagir na carne, mas responder no Espírito, você está alinhando-se com os princípios do reino de Deus,
Você está declarando sua confiança na soberania divina? Você está reconhecendo que suas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nos ensina Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui está a verdade libertadora. Quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Talvez você esteja vivendo um momento de conflito intenso em seu casamento. Palavras duras têm sido trocadas, acusações têm ferido profundamente e você sente que precisa se defender, explicar-se, provar que não é o vilão da história. E seu impulso natural é continuar a discussão, apresentar seus argumentos, lutar para ser compreendido. Mas e se, em vez disso, você escolhesse o silêncio, não um silêncio de indiferença ou ressentimento, mas um silêncio de entrega e oração? E se, em vez de tentar convencer seu cônjuge de que você está certo, você levasse a situação diante do Senhor, orando não apenas por mudanças no outro, mas por transformação em seu próprio coração? Ou talvez você esteja enfrentando uma situação no trabalho onde sua integridade está sendo questionada, onde rumores estão circulando, onde colegas estão minando sua posição. Seu instinto é se defender energicamente, confrontar os propagadores dos rumores, garantir que todos saibam sua versão da história. Mas e se você escolhesse o caminho do silêncio confiante? E se, em vez de entrar no jogo das intrigas de escritório, você continuasse a trabalhar com excelência e integridade, confiando que a verdade prevalecerá no tempo certo? E se, em vez de gastar energia emocional tentando mudar a percepção dos outros, você investisse esse tempo em oração, pedindo a Deus para defender sua causa e vindicar seu nome? Ou talvez você seja um líder, um pastor, alguém em posição de autoridade, e está enfrentando críticas, oposição, até mesmo ataques pessoais. O peso da responsabilidade faz com que você sinta que deve responder a cada acusação, esclarecer cada mal-entendido, justificar cada decisão. Mas e se Deus estivesse te chamando para um lugar de maior confiança? E se para algumas dessas situações, a resposta mais poderosa fosse simplesmente continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer com fidelidade e excelência, deixando que os resultados falem por si mesmos? E se em vez de gastar tempo e energia se defendendo, você escolhesse investir esse tempo em buscar mais da presença de Deus, fortalecendo sua visão e aprofundando sua dependência dele, mesmo quando tudo parecer perdido? Lembre-se, no reino de Deus, o silêncio confiante, muitas vezes, precede os maiores milagres. Antes da ressurreição, houve o silêncio do túmulo. Antes da libertação do Egito, houve o silêncio de 400 anos. Antes do nascimento de João Batista, houve o silêncio de Zacarias. Deus frequentemente opera nos espaços de nosso silêncio confiante, preparando intervenções que vão além do que poderíamos pedir ou imaginar. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em silêncio, por trás de cada noite em que você escolhe orar, em vez de revidar, por trás de cada momento em que você decide confiar, em vez de tentar controlar. O Salmo 35, versículo 22, nos promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã pode ainda não ter chegado em sua situação, mas ela virá. O sol da justiça divina irá nascer, trazendo cura em suas asas,
como promete Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevado. O caminho do silêncio, da oração e da entrega não é um caminho de derrota, é o caminho para a maior vitória. Não é um caminho de fraqueza, é o caminho da força sobrenatural. Não é um caminho de passividade, é o caminho da guerra espiritual no seu nível mais elevado. Antes de tudo, clique no like, se inscreva e comente 3 para descobrir o segredo que vai mudar sua forma de enfrentar batalhas. Quando Jesus estava na cruz, enfrentando a maior injustiça da história humana, ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo. Ele poderia ter descido da cruz e provado instantaneamente que estava certo. Mas ele escolheu o silêncio. Ele escolheu a entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. E por meio desse silêncio, dessa entrega, veio a maior vitória de todos os tempos. A vitória sobre o pecado e a morte. Você também pode experimentar vitórias sobrenaturais quando escolhe o caminho do silêncio cheio de fé. Não silêncio de medo, mas um silêncio de confiança. Não silêncio de derrota, mas um silêncio de expectativa. Não um silêncio de resignação, mas um silêncio de rendição ao Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam, como promete Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma história que ilustra o poder desse tipo de silêncio. William Carey, considerado o pai das missões modernas, enfrentou uma tragédia devastadora quando um incêndio destruiu seu depósito na Índia, consumindo manuscritos que representavam anos de trabalho traduzindo a Bíblia para línguas indianas. Quando recebeu a notícia, ele não explodiu em raiva, não amaldiçoou a Deus, não desistiu de sua missão, ele simplesmente disse: Deus tem um propósito nisto que ainda não podemos ver. Em vez de gastar energia, lamentando o que não podia ser mudado, ele silenciou seu coração perante o Senhor, orou por renovação de forças e entregou a situação nas mãos de Deus. E o resultado? Notícias sobre o incêndio se espalharam pela Inglaterra, gerando uma onda de simpatia e apoio financeiro que permitiu a construção de instalações melhores e a eventual conclusão das traduções em um tempo menor do que seria possível se o desastre não tivesse ocorrido. O que parecia uma derrota catastrófica tornou-se a plataforma para uma vitória maior, porque um homem de Deus escolheu o caminho do silêncio confiante, da oração persistente e da entrega completa. Esta pode ser a sua história também. A situação que parece destinada a te destruir pode ser exatamente aquela que Deus usará para mostrar sua glória em sua vida. Se você escolher confiar, se você escolher entregar, se você escolher o caminho do silêncio cheio de fé. Não discuta, não se irrite. Apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Este não é apenas um bom conselho. É uma estratégia espiritual poderosa que abre as portas para a intervenção divina em sua vida. Quando você silencia, você cria espaço para ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis 19, versos 11 e 12, Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto,
um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um som de um sussurro suave. Muitas vezes, estamos tão ocupados defendendo nossa posição, explicando nossa versão, reagindo às circunstâncias, que perdemos a oportunidade de ouvir o sussurro divino que traria direção e conforto para nossa situação. Quando você ora, você transfere o peso da batalha dos seus ombros para os ombros daquele que pode carregar qualquer fardo. Jesus nos convida, em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas das nossas batalhas verbais, muitas das nossas tentativas de autodefesa, vêm de um lugar de exaustão emocional e espiritual. Estamos tentando carregar pesos que nunca fomos destinados a carregar sozinhos. Quando você entrega, você demonstra uma confiança suprema na soberania de Deus. Você está declarando com sua atitude: eu creio que tu és justo, que tu vês todas as coisas, que tu tens poder para mudar qualquer situação e que tu farás todas as coisas contribuírem para o meu bem e para a tua glória. O inimigo espera a sua reação. Ele provoca, instiga, cria situações que naturalmente levariam qualquer pessoa a explodir. Mas quando você se cala e dobra os joelhos, você o desarma completamente, porque ele não tem defesa contra o silêncio cheio de fé. Não reaja com a alma, responda com o espírito. A alma é o lugar das nossas emoções, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Quando reagimos a partir da alma, estamos operando no campo natural. Mas quando respondemos a partir do espírito, estamos operando no campo sobrenatural, onde a intervenção divina não apenas é possível, é inevitável. Uma história que me marcou profundamente foi a de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que, junto com sua família, escondeu judeus durante o Holocausto. Eventualmente, eles foram descobertos e enviados para campos de concentração, onde sua irmã e seu pai morreram. Anos após o fim da guerra, em uma igreja onde Corrie estava falando sobre o perdão, ela encontrou face a face um dos guardas mais cruéis do campo onde esteve preso. O homem aproximou-se dela, dizendo que havia se tornado cristão e pedindo seu perdão pelos horrores que havia infligido. Naquele momento, todos os traumas voltaram à mente de Corrie. Sua carne gritava por justiça, por confrontação, por acusação. Ela tinha todo o direito de confrontá-lo, de lembrar-lhe o sofrimento que havia causado, de recusar-se a perdoar. Mas, em vez disso, ela silenciou as vozes da amargura, orou por um amor que sabia que não poderia vir dela mesma e entregou a situação nas mãos de Deus. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma onda de amor invadiu seu coração, permitindo que ela estendesse a mão e oferecesse o perdão que parecia impossível segundos antes. Aquele momento não apenas trouxe cura para o ex-guarda, mas também completou o processo de cura no coração da própria Corrie. Ela percebeu que quando escolhemos o caminho do silêncio confiante e da entrega, Deus não apenas peleja nossas batalhas externas, Ele também vence as batalhas que travamos em nosso interior. Esta é a verdade revolucionária que quero plantar em seu coração hoje. As maiores vitórias não são aquelas que todos veem, as conquistas externas, os momentos de vindicação pública. As maiores vitórias são aquelas que acontecem no interior, quando escolhemos o caminho do amor em vez do caminho da amargura, quando optamos pela confiança em vez do controle, quando decidimos silenciar nosso ego para que a voz de Deus possa ser ouvida. Pode estar pensando: por isso parece impossível? Você não conhece minha situação?
Você não sabe o que fizeram comigo, o que disseram sobre mim, como me traíram, como me feriram. E você está certo, eu não sei. Mas sei que há um Deus que sabe, que vê, que compreende e que promete estar com você em meio ao fogo da provação. Como diz Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não está pedindo que você silencie porque sua dor não importa ou porque a injustiça não é real. Ele está pedindo que você silencie porque ele tem um plano maior, uma estratégia mais eficaz, uma solução mais completa do que qualquer coisa que você poderia alcançar com suas próprias palavras ou ações. Em João 16, versículo 33, Jesus nos diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Note bem, Jesus não promete uma vida sem aflições, sem injustiças, sem acusações falsas. Ele promete algo muito mais precioso: a vitória que já foi conquistada por Ele e que se torna nossa quando escolhemos o caminho da confiança, da fé, da rendição. Há momentos em que tudo dentro de você clama por uma resposta, uma injustiça, uma acusação, uma palavra atravessada, uma atitude que fere. A vontade de se defender sobe como fogo. O impulso é reagir, se justificar, levantar a voz, provar que está certo. Mas o Espírito Santo te diz hoje: não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. No mundo espiritual, nem toda batalha se vence com palavras. Muitas se vencem com postura, com fé, com domínio próprio. O inimigo sabe exatamente como acionar seus gatilhos emocionais. Ele cria situações para te tirar do foco, para roubar sua paz, para te fazer reagir na carne, porque sabe que, quando você perde o controle, você perde a autoridade. Mas quando você responde com silêncio e oração, o inferno se cala e o céu se move. Jesus nos deu esse exemplo. Diante das acusações, ele não abriu a boca. Diante da provocação, ele não desceu ao nível da carne. Ele sabia que o Pai lutaria por ele. E essa também é a sua realidade, homem e mulher de fé. Você não precisa se defender quando está protegido pelo céu. A palavra diz em Êxodo 14, verso 14: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse silêncio não é omissão, é estratégia, é confiança, é maturidade espiritual. É um grito silencioso que diz: Deus é meu advogado. O inferno espera sua reação, mas quando você se cala e dobra os joelhos, você desarma o inimigo completamente. Talvez você esteja em uma guerra dentro de casa, no ministério, no trabalho, até mesmo no seu interior. E você tem sentido vontade de explodir, de responder, de se justificar. Mas hoje o Senhor te diz: não reaja com a alma, responda com o espírito. A batalha não é contra carne e sangue, e quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Não se irrite. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não discuta. A discussão não gera luz, gera mais trevas. Faça aquilo que ativa os céus. Vá para o secreto, ore, abençoe quem te fere, interceda por quem te acusa. Isso não é fraqueza. Isso é guerra espiritual, no nível mais alto. Porque quando você age com o Espírito, os anjos se movem. Quando você cala com fé, Deus fala por você. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que há uma palavra específica para você hoje. Uma palavra que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os conflitos, como você lida com as injustiças,
como você responde às provocações. Existe uma força espiritual no silêncio. Não no silêncio do medo, mas no silêncio da fé. Não no silêncio da covardia, mas no silêncio da coragem. Não no silêncio da derrota, mas no silêncio da vitória. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões por causa de uma conspiração contra ele. O texto não nos diz que ele tentou argumentar com a rei, que ele tentou expor a conspiração, que ele tentou provar sua inocência. O texto simplesmente nos diz que ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele silenciou diante da injustiça, continuou em sua postura de fidelidade a Deus e entregou seu destino nas mãos do Senhor. E o resultado? Os leões tiveram suas bocas fechadas e Daniel saiu ileso da cova, enquanto seus acusadores enfrentaram o destino que haviam planejado para ele. Esta não é uma história isolada nas Escrituras. É um padrão divino. Quando os servos de Deus escolhem o caminho do silêncio confiante em vez do caminho da autodefesa, Deus intervém de maneiras sobrenaturais. Pense em Esther, que em vez de denunciar publicamente a conspiração de Amã, silenciou, jejuou, orou e esperou o momento certo que Deus lhe mostraria para agir. E sua paciência estratégica salvou uma nação inteira. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado por uma mulher, esquecido na prisão, apesar de sua inocência. Em nenhum momento o vemos tentando articular sua fuga, enviar mensagens à sua família, protestar sua inocência. Ele silencia, serve com excelência onde está colocado e confia que Deus tem um propósito maior. E, de fato, tinha um propósito que salvaria não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua situação, lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Como declara Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. O que parece derrota agora pode ser apenas o prelúdio para uma vitória maior do que você jamais imaginou. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em secreto, de cada noite em que você escolhe perdoar em vez de revidar, de cada situação em que você decide confiar em vez de controlar. Deus não desperdiça nenhuma dor de seus filhos, nenhuma injustiça que eles sofrem, nenhuma acusação que enfrentam. Ele redime tudo, transforma tudo, usa tudo para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja pensando, mas e quando devo falar? Certamente há momentos em que o silêncio não é a resposta certa. E você está absolutamente correto. O silêncio que estou propondo não é um silêncio absoluto em todas as situações. É um silêncio estratégico, guiado pelo Espírito Santo. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. Há ocasiões em que devemos erguer nossa voz em defesa dos oprimidos. Como nos ensina Provérbios 31, verso 8, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Há momentos em que devemos confrontar o pecado com amor, como Jesus nos ensina em Mateus 18, versos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão.
Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não os ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Há situações em que devemos apresentar a verdade com clareza e firmeza, como Paulo fez em diversas ocasiões. A questão crucial é o discernimento. E esse discernimento vem da intimidade com Deus, da sensibilidade ao Espírito Santo, do conhecimento profundo da palavra. Quando você está sintonizado com o coração de Deus, você saberá quando silenciar e quando falar. Você saberá quando a batalha é sua para lutar e quando deve simplesmente sair do caminho e permitir que Deus peleje. E quando for tempo de falar, a maneira como falamos faz toda a diferença. Efésios 4, versículo 15, nos instrui a falar a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Provérbios 15, verso 1, nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nossa fala deve ser sempre agradável, temperada com sal, como ensina Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mesmo nos momentos em que somos chamados a nos exprimir, a defender uma verdade, a esclarecer um mal-entendido, podemos fazer isso de uma maneira que reflete o caráter de Cristo, com gentileza, respeito, autocontrole e amor genuíno, mesmo por aqueles que nos opõem. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva que tolera todo tipo de abuso ou que se omite diante da injustiça. O que estou propondo é uma espiritualidade madura, que sabe discernir as batalhas, que entende que nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação merece defesa, nem toda palavra atravessada merece uma palavra ainda mais dura em retorno. O silêncio que estou propondo é o silêncio de quem conhece seu valor em Cristo e, portanto, não precisa provar seu valor através de argumentos. É o silêncio de quem conhece a verdade e, portanto, não se desespera quando a mentira parece prevalecer temporariamente. É o silêncio de quem conhece o poder de Deus e, portanto, não teme o que o homem possa fazer. É o silêncio de Jesus diante de Pilatos. É o silêncio de Davi quando Simei o amaldiçoava. É o silêncio de Paulo e Silas que, em vez de reclamar da injustiça de estarem na prisão, cantavam louvores a Deus no meio da noite. É o silêncio dos mártires ao longo da história da igreja, que, em vez de amaldiçoar seus perseguidores, oravam por eles, seguindo o exemplo de Estevão, que em seus últimos momentos clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, verso 60. Este é o tipo de silêncio que muda histórias, que quebra ciclos de ódio, que abre portas para o sobrenatural, que torna possível a reconciliação onde antes só havia espaço para mais conflito. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem se rendeu à derrota, mas no silêncio de quem se rendeu a Deus. Ketbai. Este é o um suspiro, o peso do mundo sobre os seus ombros que lhe rouba o fôlego, e tudo que sai é um som de dor, um som de exaustão, um som de rendição. E é precisamente sobre isso que quero falar primeiro. Deus ouviu até o teu gemido mais silencioso. Sim, Ele ouviu. Naquele momento em que você se sentiu completamente sozinho, abandonado até pela sua própria capacidade de se comunicar com o Criador, Ele estava mais perto do que nunca.
A Bíblia nos mostra um Deus que é íntimo, um Deus que não depende da nossa eloquência ou da nossa força. O Salmo 34, versículo 18, nos garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O seu coração quebrantado, meu amigo, não é um sinal de fracasso. É um convite para a proximidade de Deus. O seu gemido não é um sinal de fé fraca. É a linguagem mais pura e honesta que um coração ferido pode oferecer. E Deus a entende perfeitamente. Pense na história de Ana, nos umbrais do tabernáculo. Ela estava tão amargurada em sua alma que o texto de 1 Samuel nos diz que ela orava no coração. Apenas os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. O sacerdote Eli a julgou. Pensou que estivesse embriagada. O homem julgou a aparência, mas Deus, meu amigo, Deus ouvia o grito que ecoava dentro do coração de Ana. Ele ouvia a dor da esterilidade, o peso da humilhação, o anseio de ser mãe. O seu silêncio era um trovão nos ouvidos de Deus. Talvez você se sinta como Ana hoje. As pessoas ao seu redor não entendem a profundidade da sua luta. Elas podem até te julgar mal, podem te dar conselhos vazios, mas dentro de você há um clamor que ninguém mais pode ouvir. Quero lhe garantir, com toda a autoridade da palavra de Deus, Ele ouve, Ele decifra as lágrimas, Ele traduz os suspiros. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, nos revela um mistério profundo. Ele diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense na beleza disso. No exato momento em que você não tem mais forças, no instante em que sua voz falha e seu coração só consegue gemer, o próprio Espírito de Deus pega esse gemido, o une ao seu próprio gemido divino e o apresenta diante do Pai como a oração perfeita. Seu silêncio se torna a plataforma para a intercessão do céu. Sua fraqueza se torna o palco para a manifestação do poder de Deus. O inimigo de nossas almas quer que você acredite que o seu silêncio é sinal de abandono. Ele sussurra mentiras em sua mente, dizendo: veja, nem mesmo você consegue orar mais. Deus desistiu de você. Mas isso é a maior das fraudes. A verdade é que o seu gemido é um ato de fé crua e visceral. É o reconhecimento de que sem Ele você não pode fazer nada. É a sua alma se agarrando a Deus quando todas as outras âncoras falharam. E esse tipo de clamor, meu amigo, move o coração do Pai de uma maneira poderosa. Ele já está agindo. A ação de Deus não começa quando vemos a solução. Ela começa no momento em que o nosso coração se volta para Ele, mesmo que seja através de um suspiro inaudível. A resposta pode não ter se materializado diante dos seus olhos ainda, mas o processo divino já foi iniciado. A engrenagem celestial já começou a girar em resposta ao seu clamor silencioso. Não despreze o poder do seu pranto, não subestime a força do seu suspiro. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por Ele. Cada noite de insônia em que você apenas olhava para o teto, com o coração apertado, foi uma noite de vigília observada pelo seu Pai Celestial. Ele não está alheio à sua dor. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele está intimamente envolvido, e a prova disso é que Ele ouviu, Ele entendeu, e Ele já começou a trabalhar. A sua parte é crer nisso. É aceitar essa verdade no fundo da sua alma. É permitir que essa certeza comece a acalmar a tempestade dentro de você. Antes de continuarmos, eu gostaria de lhe pedir algo. Quero que você cele esta verdade em seu coração. Deixe aqui nos comentários esta declaração de fé para que outros também sejam encorajados. Deus ouve o meu silêncio.
Agora que estabelecemos essa verdade fundamental de que Deus ouve até mesmo o clamor que não tem palavras, precisamos dar o próximo passo de fé. É um passo que nos transporta da nossa realidade visível, muitas vezes dolorosa e limitada, para a realidade invisível do reino de Deus, onde as coisas já aconteceram. O segundo ponto que quero compartilhar com você, e peço que abra todo o seu coração para recebê-lo, é este: a resposta já foi liberada no céu. O que você pediu com lágrimas, o que você gemeu em silêncio, já está a caminho. Pode não ter chegado ainda ao alcance dos seus olhos, pode não ter se manifestado ainda em sua conta bancária, em seu laudo médico ou em sua situação familiar, mas já foi decretado por Deus. Existe uma dimensão espiritual que precede a dimensão física. Tudo o que vemos no mundo material teve sua origem no mundo espiritual. E na sala do trono de Deus, em resposta à sua oração, à sua fé, ao seu clamor, uma ordem já foi dada, um decreto já foi assinado pelo Rei dos Reis, a bênção já foi despachada do almoxarifado celestial. Compreender isso muda tudo. Muda a nossa postura de uma postura de mendicância para uma postura de expectativa. Não estamos mais tentando convencer Deus a agir. Estamos agora agradecendo porque Ele já agiu e aguardando com fé a manifestação daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. A história do profeta Daniel, no capítulo 10 do seu livro, nos oferece uma janela para essa realidade fascinante. Daniel se pôs a orar e a jejuar por uma resposta a respeito do futuro do seu povo. Ele orou por 21 dias. Durante 21 dias, ele não teve sinal, não teve resposta, não viu nada acontecer. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter pensado: Deus não me ouviu. Minha oração foi em vão. Ele poderia ter se conformado com o silêncio, mas Daniel perseverou. E no final dos 21 dias, um ser angelical magnífico apareceu a ele. E ouça o que o anjo disse a Daniel. Esta é uma das revelações mais importantes de toda a Bíblia sobre oração. O anjo disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Pense nisso. A resposta não foi liberada no 21º dia. A ordem foi dada no primeiro dia. No exato momento em que Daniel se humilhou e começou a orar, a resposta foi despachada do céu. Mas o anjo continua e explica o motivo da demora. Ele diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Houve uma batalha espiritual nos lugares celestiais. Uma guerra invisível estava sendo travada sobre a resposta de Daniel. A demora não era por causa da relutância de Deus. A demora não era por causa da falta de fé de Daniel. A demora era por causa de uma oposição espiritual que estava tentando impedir que a bênção chegasse ao seu destino. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós desistimos no 5º dia, no 10º dia, no 20º dia, sem saber que a nossa resposta já foi liberada desde o primeiro instante e que a nossa perseverança em oração e fé é o que sustenta a batalha espiritual em nosso favor? O que você pediu com um coração sincero, em nome de Jesus, alinhado com a vontade de Deus, já foi carimbado com um sim e um amém nos céus. 2 Coríntios 1:20 nos diz que, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele que dizemos o amém para a glória de Deus. A sua resposta não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E enquanto você espera pelo quando, sua fé age como uma força espiritual que combate as trevas, que remove os obstáculos e que prepara o caminho para que a manifestação física aconteça. A fé não cria a resposta. A fé recebe a resposta que já foi criada.
É como se você tivesse feito uma compra online. Você fez o pedido, pagou o preço e recebeu um e-mail de confirmação dizendo: seu pedido foi enviado. A partir daquele momento, o produto já é seu. Ele pode levar alguns dias para atravessar o país e chegar à sua porta, mas você não fica ligando para a loja e implorando para que eles o enviem. Você descansa na certeza de que ele está a caminho e fica atento à campainha. A nossa fé é essa certeza, é a nossa confirmação de envio espiritual. Hebreus 11:1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A sua resposta já existe na dimensão do não visto. A sua fé é a prova, a escritura, o título de propriedade dessa realidade. Portanto, mude a sua linguagem. Em vez de dizer: Deus, por favor, me cure, comece a declarar: Pai, obrigado, porque pelas chagas de Jesus eu já fui curado e eu aguardo a manifestação dessa cura no meu corpo. Em vez de dizer: Deus, por favor, me dê uma porta de emprego, comece a orar: Senhor, obrigado, porque Tu és o meu provedor. A porta já foi aberta no céu e eu ando em fé na direção dela. Essa mudança de perspectiva libera poder. Ela confunde o inimigo e glorifica a Deus, porque demonstra que você confia mais na palavra dele do que nas suas circunstâncias presentes. A sua resposta já foi liberada. Acredite nisso com cada fibra do seu ser. Compreendemos que Deus ouve nosso gemido silencioso. Aceitamos pela fé que a resposta já foi liberada na dimensão celestial. Mas surge uma pergunta muito prática e muito humana. E agora? O que eu faço no intervalo entre o amém da minha oração e a chegada da resposta visível? Esse tempo de espera pode ser um dos terrenos mais férteis para a dúvida, para a ansiedade e para o desespero. É nesse vale que a nossa fé é mais severamente testada. E é exatamente aqui, neste espaço de tempo, que Deus providenciou o recurso mais poderoso e mais íntimo para a nossa alma. É sobre isso que quero falar agora. O consolo do Espírito Santo está vindo sobre a sua alma. Ele está, neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, executando uma obra profunda e sobrenatural dentro de você. Ele está acalmando o seu coração, secando as suas lágrimas espirituais e restaurando a sua fé. A dor que você sente, meu amigo, não vai durar para sempre. Antes de nos dar a resposta, Deus nos dá a si mesmo. Antes de resolver o problema exterior, Ele trata da nossa paz interior. E o agente dessa paz, o executor desse consolo, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus, em sua despedida dos discípulos, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, fez uma promessa extraordinária. Ele disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra grega para Consolador aqui é Paracletos. É uma palavra riquíssima em significado. Ela significa alguém chamado para ficar ao lado, um ajudador, um intercessor, um conselheiro, um fortalecedor. Jesus estava dizendo: Eu estou indo embora fisicamente, mas não os deixarei órfãos. Enviarei alguém exatamente como eu, que habitará não apenas ao lado de vocês, mas dentro de vocês. Este é o Espírito Santo. Ele não é uma força impessoal, uma energia cósmica ou uma influência vaga. Ele é uma pessoa divina, com inteligência, com emoções, com vontade. E a sua missão primária no coração do crente que sofre é trazer consolo. Esse consolo não é como o consolo do mundo. O mundo oferece distrações. Um filme, uma viagem, uma compra, coisas que podem anestesiar a dor por um momento, mas que não a curam.
O consolo do Espírito Santo é diferente. É um bálsamo que vai até a raiz da ferida. É um abraço divino que acalma a alma em meio à tempestade. É o que o apóstolo Paulo descreve em Filipenses 4:7 como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido lógico. Você olha para as suas circunstâncias e tudo grita caos, medo, perda. Mas, inexplicavelmente, lá no fundo do seu ser, há uma calma, uma quietude, uma confiança de que Deus está no controle. Isso, meu amigo, é a manifestação do Paracletos em sua vida. É o Espírito Santo de pé ao seu lado, sussurrando ao seu espírito: acalma-te, eu estou aqui. O Pai está no trono. Jesus intercede por ti. Tudo ficará bem. Ele está secando as suas lágrimas. Talvez você chore no seu travesseiro à noite, onde ninguém vê, mas Ele vê. E o seu toque é como o de uma mãe terna que enxuga o rosto do filho. Ele não apenas enxuga a lágrima física, mas a fonte da lágrima. Ele começa a curar a tristeza, a solidão, o sentimento de desamparo que causa o pranto. Ele nos lembra das promessas de Deus. Ele ilumina as Escrituras para nós, fazendo com que uma passagem que lemos 100 vezes, de repente, salte da página e fale diretamente à nossa situação. Ele restaura a nossa fé. Quando a nossa fé começa a vacilar sob o peso da espera, é o Espírito Santo que a sopra de volta à vida. Ele nos dá a força para crer por mais um dia, para dar mais um passo. Ele nos lembra de todas as vezes que Deus foi fiel no passado, construindo em nós um memorial de gratidão que se torna o alicerce para a fé no futuro. O seu coração pode estar agitado como um mar em fúria. A ansiedade pode estar tentando sufocar a sua esperança, mas eu quero que você agora mesmo feche os seus olhos por um instante, se puder, e respire fundo. E ao respirar, peça: Espírito Santo, vem e inunda a minha alma com a tua paz. Ele está aí, ele habita em você. Ele está apenas esperando o seu convite para assumir o controle da sua atmosfera interior. A dor não vai durar para sempre. A Bíblia nos promete em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo é a garantia dessa manhã. Ele é o penhor, a primeira parcela da nossa herança de alegria e paz. Ele é o Deus que conforta antes de livrar, que fortalece antes de restaurar, que nos sustenta enquanto a resposta que já foi liberada no céu faz o seu caminho até nós. Receba o seu ministério, receba o seu consolo. Deixe que ele acalme o seu coração agora. A sua alma está sendo cuidada pelo maior especialista em corações feridos que existe. Acalme-se, pois o Consolador está com você. Após recebermos o consolo sobrenatural do Espírito Santo, que nos sustenta na sala de espera da vida, ainda enfrentamos a realidade da batalha. A dor é real, a pressão é intensa, e o inimigo se especializa em nos fazer acreditar que a nossa situação atual é permanente. Ele quer nos convencer de que estamos presos, que este sofrimento é o nosso destino final. E é para destruir essa mentira que a palavra de Deus nos traz uma das promessas mais libertadoras. A luta vai passar. Você não está preso no sofrimento. Quero que você repita isso para si mesmo, que deixe essa verdade ecoar nos corredores da sua mente e do seu coração. A sua luta atual tem uma data de validade. Há um tempo determinado por Deus para cada batalha, e esse tempo está chegando ao fim. O seu sofrimento é um capítulo, não o livro inteiro da sua vida. O grande pregador Charles Spurgeon disse uma vez: eu aprendi a beijar a onda que me joga contra a rocha eterna. Existe um propósito divino até mesmo nas ondas mais violentas da vida. Deus não apenas vê a sua dor, Ele a administra. Ele a mede, Ele a limita, Ele garante,
Isso também vai passar. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por temporadas de lutas intensas, mas que não ficaram presos nelas. Pense em José. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado em uma prisão esquecida. Se alguém tinha motivos para acreditar que estava preso no sofrimento, era José. Anos se passaram. A sua realidade diária era de injustiça e desesperança. Mas José se agarrou a Deus. E no tempo determinado por Deus, não um dia antes nem um dia depois, Deus o tirou do calabouço e o colocou no palácio. A luta passou. E não apenas passou, mas o tempo de sofrimento foi o campo de treinamento que o preparou para governar o Egito e salvar sua família. O seu sofrimento não é em vão. Deus está forjando em você um caráter, uma resiliência, uma dependência dele que não poderia ser forjada de nenhuma outra maneira. Pense no povo de Israel, escravo no Egito por 400 anos. Uma geração inteira nasceu e morreu na escravidão. Parecia um estado permanente, mas Deus tinha um plano. Ele ouviu o clamor do seu povo, levantou um libertador, Moisés, e em uma noite o cativeiro de séculos foi quebrado. A luta passou. Depois, eles enfrentaram 40 anos no deserto. Um lugar de provação, de teste, de murmuração. Parecia interminável. Mas um dia, eles cruzaram o Jordão e entraram na terra prometida. A luta do deserto passou. O que você está enfrentando hoje? É um deserto financeiro? Um Egito de doença? Uma prisão de relacionamentos quebrados? Ouça a voz do seu Deus hoje. Isso vai passar. O apóstolo Pedro nos escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Observe a promessa, a um padecer um pouco. Deus não nos isenta de toda luta, mas depois desse pouco, que na perspectiva da eternidade é apenas um piscar de olhos, Ele mesmo, pessoalmente, entra em cena para nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. A sua luta não está te destruindo. Ela está te preparando para um novo nível de força e estabilidade em Deus. A mentira de que você está preso é uma arma de paralisia. Se o inimigo consegue te convencer de que não há saída, você para de lutar, para de orar, para de crer. Você se conforma com as correntes. Mas eu estou aqui hoje como um arauto de Deus para anunciar a quebra das suas correntes. Em nome de Jesus, você não está preso. Essa doença não é a sua identidade final. Essa dívida não é o seu destino eterno. Essa dor não é a sua morada permanente. É uma estação, e as estações mudam. Eclesiastes, capítulo 3, nos ensina que para tudo há uma ocasião e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Se você está no tempo de chorar e prantear, alegre-se, pois o seu tempo de rir e dançar está profeticamente marcado no calendário de Deus e está se aproximando. Deus não apenas vê a sua dor, Ele tem um plano de saída para você. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho quando não havia caminho. Ele é o Deus que fez água brotar da rocha quando não havia fonte. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro quando ele já estava morto e cheirava mal. Não existe situação que possa prender aquele que tem as chaves da morte e do inferno. E se você está nele e ele está em você, então nenhuma situação pode te prender permanentemente. Levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, sacuda a poeira do conformismo, rejeite a mentalidade de vítima. Você é mais que vencedor por aquele que te amou.
A luta vai passar, a tempestade vai se acalmar, a noite vai dar lugar à alva. Agarre-se a essa promessa, faça dela a sua canção no meio da noite, porque tão certo como o sol nascerá amanhã, a sua libertação está a caminho. Já vimos que Deus ouve, que a resposta está liberada, que o Espírito Santo nos consola e que a luta tem um fim determinado. Agora, chegamos a uma das promessas mais belas e restauradoras de toda a palavra de Deus. Uma promessa que lida com o passado, com as cicatrizes e com os vazios que a batalha deixou para trás. Muitos pensam que, após a luta, o melhor que podem esperar é simplesmente sobreviver, talvez com algumas perdas irreparáveis. Mas o nosso Deus não é um Deus de mera sobrevivência. Ele é um Deus de abundante restauração. E a promessa dele para você hoje é esta: você terá de volta tudo o que perdeu. A restauração está nos planos de Deus. E o que você pensou que estava irremediavelmente perdido, ele transformará em testemunho e propósito. A palavra restaurar é muito mais poderosa do que a palavra substituir. Substituir é simplesmente colocar algo novo no lugar do velho. Se você quebra um prato e compra um novo, você o substituiu. Mas restaurar, na linguagem bíblica, significa devolver algo ao seu estado original ou a um estado ainda melhor, e muitas vezes com juros divinos. É pegar as peças quebradas e criar um mosaico mais belo do que a peça original. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25, nos dá a promessa clássica da restauração. Deus diz ao seu povo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense na imagem poderosa disso. O gafanhoto não apenas come a colheita de um ano. Uma praga de gafanhotos pode devastar a terra, deixando-a estéril por anos. Eles consomem não apenas o presente, mas o potencial do futuro. Eles roubam o tempo. Talvez você olhe para trás e veja anos da sua vida que foram consumidos. Anos perdidos em um vício, em um relacionamento tóxico, em uma doença debilitante, em um emprego sem propósito ou, simplesmente, em incredulidade e distância de Deus. Você olha para o calendário e lamenta o tempo, as oportunidades, a alegria e a paz que foram roubados. O inimigo quer que você viva under a sky where the quiet stars bow. I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver light I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead,
touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, A million lights inside my heart. your starlit vow.